Bom dia, graça e paz de Deus na sua vida. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E chegamos hoje, 26 de agosto, 238 dias, lendo, ministrando e compartilhando a palavra de Deus ao teu coração, desde 1º de janeiro até o dia de hoje. Vamos ficar até dia 31 de dezembro, se assim Deus prover. Sem perca de tempo, pegue bloco de anotações, caneta em mãos e anote aí as referências da leitura da Bíblia, seguindo o plano anual da leitura da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós vamos começar a leitura pelo Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 71. E no Antigo Testamento, livro de 1 Crônicas, capítulo 25 e 26, e finalizando em Zacarias, capítulo 11. Eu vou orar agora. Antes de ler a Bíblia, nós devemos orar pedindo que o Espírito Santo nos ajude na compreensão da palavra de Deus. Aí eu vou ler a Bíblia com você e no final eu volto para fazer aquela corrente de fé, no momento da oração da fé. Mas agora vamos ler a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos no momento da oração da palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra, nos dando sabedoria para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículos 60 ao 71. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse: isto vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para que nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito, elas são vida. Mas algum de vós não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e os que deveriam o trair. E ele dizia: por isso eu disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que o Espírito, a não ser que fosse dado por Deus, por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós quereis também ir embora? E Simeão respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Nós cremos e estamos certos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus lhe respondendo disse-lhe: não escolhi os 12 de vós, e um de vós é um diabo. Ele falava acerca de Judas Iscariote, filho de Simão, porque esse deveria traí-lo, sendo um dos 12. Livro de 1 Crônicas, capítulo 25 e capítulo 6. Além disso, Davi e os capitães dos exércitos separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltérios, com símbolos. O número dos trabalhadores segundo o seu serviço era: dos filhos de Asaf, Zacur e José, Netatias, Azarela, filhos de Asaf, sob as mãos de Asaf, o qual profetizava segundo a ordem do rei. De Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias e Zenri, Jesaías, Asaías, Matitias, 6, sobre as mãos de seu pai Jedutum, que profetizava com harpa para dar graças e louvores ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uzias, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Oti, Zazi, Mazionote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para erguer o chifre, e Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estão debaixo da mão dos seus pais para os cânticos da casa do Senhor, com símbolos, saltérios, harpa para o serviço da casa de Deus,
segundo a ordem do rei Asaf, Jedutum e Emã. Então o número deles com o número de seus irmãos eram instituídos nos cânticos do Senhor. Todos os que eram peritos eram 288. Eles lançaram sorte contra a guarda, tanto o pequeno quanto o grande, tanto o mestre quanto o discípulo. Ora, a primeira sorte caiu sobre Asaf para Josué, segunda para Gedalias, que com seus irmãos eram 12. A terceira para Zacur, ele, seus filhos e seus irmãos eram 12. A quarta para Insri, ele, seus filhos e seus irmãos eram 12. A quinta para Metanias, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sexta para Buquias, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sétima para Jazarela, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. A oitava para Jesaías, ele, seus filhos e seus irmãos eram 12. A nona para Matanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. E a décima para Semei, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. A undécima para Azarel, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. A duodécima para Azabias, ele, seus filhos e seus irmãos eram 12. A 13ª parte para Subuel, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. 14ª para Matitias, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 15ª para Jerimote, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 16ª para Ananias, ele, seus filhos e seus irmãos eram 12. A 17ª era Josbecasa, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 18ª Anani, os seus filhos e seus filhos eram 12. A 10ª para Molote e os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 11ª para Eliaba, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 21ª de Otírio, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 22ª para Gidalte, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 23ª para Maziote, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 24ª para Romaltiezer, ele, seus filhos e os seus irmãos eram 12. Livro de Zacarias, capítulo 11. Abre tu as portas do livro para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó cipestre. O cedro caiu porque os poderosos são destruídos. Geme ao carvalho de Bazã, pois a floresta densa é derrubada. Há uma voz de uivo dos pastores para que sua glória foi destruída. Uma voz de bramido dos filhos dos leões, pois o orgulho do Jordão se foi destruído. Assim diz o Senhor: alimenta as ovelhas da matança, cujo possuidores matam, eles não têm culpados. Aqueles que vendem dizem: bendito seja o Senhor, pois estou rico, e os seus próprios pastores não têm piedade delas. Por isso eu não temerei mais a privacidade dos habitantes da terra, diz o Senhor, porque eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu vizinho, e cada mão do rei. Eles ferirão a terra, da mão deles eu não os livrarei. Ao alimentar as ovelhas da matança, até que o pobre do rebanho, tomei para mim 2 varas, uma chamei de beleza e a outra de união, e alimentei o rebanho. Assim também contarei as 3 pastores em um mês, e a minha alma enojou-se deles, e as minhas almas também me abominam. Então eu disse: vós não vos alimentareis mais. Aquela que quer morrer, morra, e se for para ela for cortada, que seja cortada, e aquele resto coma cada um com a sua carne de outra. Tomei a minha vara, a beleza, e cortei em pedaços para quebrar o meu pacto da beleza, porque tinha feito com todo o povo.
E quando foi quebrada naquele dia, sim, os pobres do rebanho que esperavam por mim souberam diante da palavra do Senhor. Eu disse-lhes: se acharem bom, dai-me o bom preço do teu, para que eles possam preço 30 por cabeça, a prata. E o Senhor me disse: lança isto ao oleiro, um belo preço pelo qual se aliviaram. Tornei 30 pedras de prata, lançarei fora o oleiro da casa do Senhor, e o Senhor então cortarei os pedaços na minha mão, o virá para quebrar a irmandade entre Judá e Israel. Aquela que nós pegamos. E o Senhor me disse: eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará aqueles que estão perdidas, nem buscará a pequena, nem culpará a que está ferida, nem alimentará a que está em pé, mas comerá da carne gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor do ídolo que abandona o seu rebanho, a espada está sobre o seu braço, sobre o seu olho direito, sobre o seu braço que se secará completamente, e o seu olho direito se escurecerá completamente. Você acompanhou a leitura da Bíblia do dia de hoje. Vamos juntos orar, clamar a Deus pela tua causa. Eu quero te ajudar em oração agora. Momento da oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós unimos a nossa fé em oração, repreendendo todo mal, toda seta maligna, todo espírito contrário na vida dos teus filhos do projeto Leia a Bíblia em um Ano, através da vida do pastor Daniel e Samuel, esses cantores que estão ingressando, Pai, neste grande projeto de leitura da Bíblia. Deus os abençoe. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer agora pelas tuas maravilhas que o Senhor está operando no meio do teu povo. Nós pedimos e clamamos no nome de Jesus. Deus te abençoe. Está aí as nossas mídias sociais. Nos siga no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube. Já passamos de 317 pessoas. Estamos indo ao número de 1000 pessoas inscritas no nosso canal do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Ore, participe e divulgue. Deus abençoe.